Olá a todos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de contabilidade aplicada à administração. Falaremos hoje sobre o balanço patrimonial, sobre o demonstrativo de resultado de exercício e sobre o demonstrativo de fluxo de caixa. Eu sou o professor Clayton e a partir de agora daremos continuidade a esse segmento. Pois bem, em aulas anteriores nós falamos sobre o processo de contabilidade gerencial, sobre a controladoria, como acontece esse processo dentro das empresas, certo? E a partir de agora iremos retratar sobre algumas técnicas contábeis utilizadas para a extração dessas informações importantes dentro do processo de tomada de decisões das empresas. Ao decorrer da aula, vocês verão todos os fundamentos mediante cada uma dessas técnicas são utilizadas para, de fato, extrair todos os valores importantes para as tomadas de decisões das empresas, certo? Então, peço que vocês fiquem, de fato, atentos a todo o conteúdo para que possam absorver o conhecimento da melhor maneira possível. Então, vamos lá! Pois bem, pessoal, então vamos dar início à explicação, à geração de conhecimento, falando sobre essas técnicas contábeis que são capazes de determinar as direções que as empresas vão tomar mediante todos os resultados extraídos em suas análises de resultados, certo? Então vamos começar pelo balanço patrimonial. Eu creio que vocês já devem em algum momento já terem visto em algumas empresas fechado para balanço. Quando vocês identificaram aquela situação, pode ser que vocês não entenderam de fato o que está acontecendo, por que esse estabelecimento ele está fechado para balanço, certo? Justamente devido ao fato de que naquele momento a empresa ela está extraindo todos os seus resultados de um determinado período de tempo para poder analisar todos os fatos obtidos a ponto de tomar algumas decisões cabíveis a ela própria, certo? Então, isso se chama balanço patrimonial. Dessa forma, pessoal, posso dizer para vocês que o balanço patrimonial ele tem uma importância muito grande em relação às análises do panorama de um determinado empreendimento, certo? E aí, através do balanço patrimonial, através deste instrumento, a empresa ela consegue, de fato, verificar seus dados quantitativos, seus dados qualitativos e a sua situação financeira durante um determinado período, é claro, e assim tomar as cabíveis decisões que são importantes e ao mesmo tempo seguras para o seu futuro. Para aqueles que em alguma oportunidade já leram jornais e abriram uma determinada página do jornal e bateram de cara com vários números que são divulgados sobre uma determinada empresa e logo em seguida, isso aqui não me serve, deixa eu passar para a página seguinte. Então, naquele momento ali, é divulgado o balanço patrimonial de uma determinada empresa e isso pode ser divulgado, já falei isso em aulas passadas para vocês, certo? Então, quem tem a intenção de verificar os números de uma determinada empresa, ele tem o acesso disponibilizado, é só realmente ir de fato atrás desses dados que uma determinada pessoa, uma parte interessada vai de fato conseguir esses dados, isso para análise, porque de fato não tem problema nenhum simplesmente eu querer verificar a análise de uma empresa que eu participo de alguma maneira. Então, é claro que eu tenho dessa forma todo o direito de visualizar e também de mensurar tudo aquilo que está acontecendo com aquela determinada empresa. Então, mediante a leitura aqui do nosso texto, balanço patrimonial trata-se de um documento com o qual é possível representar a evolução do patrimônio total da organização em um determinado período de tempo, como eu já deixei bem claro para vocês, que geralmente é de um ano, certo? Mas pode variar conforme as necessidades do negócio ou da legislação. E analisar qual é a situação financeira da empresa. Então, o objetivo, de fato, é extrair o resultado que aquela empresa está demonstrando no mercado naquele determinado período, certo? Principalmente frente aos seus concorrentes diretos. E, dando continuidade à leitura,
é por isso que, junto ao demonstrativo de resultado de exercício, que é o DRE, e ao demonstrativo de fluxo de caixa, o DFC, o balanço patrimonial compõe a tríade das principais demonstrações contábeis e gerenciais de uma empresa. Então, esses três citados aqui são os principais demonstrativos contábeis existentes, principalmente no quesito de pontuar quais as informações necessárias para poder tomar as decisões cabíveis nos processos gerenciais de uma empresa. Na continuidade aqui dessa lâmina, frente ao significado de balanço patrimonial, quando o negócio divulga que está fechado para balanço, como falamos no início, certo? Significa que este relatório está sendo construído, está sendo montado ali naquele exato momento. Por exemplo, às vezes eu vou num poço fazer um abastecimento do meu veículo, certo? E aí quando eu chego no poço de combustível, aí eu me deparo com aquela situação, fechado para balanço. E aí os frentistas, eles logo chegam e falam, você pode aguardar um pouco, porque o pessoal está fechando ali o balanço de determinado período. Você aguarda um pouco para poder ser atendido? E aí eu posso falar que sim, eu posso falar que não, vai depender, é claro, do momento, certo? Mas o que importa é que o balanço está sendo montado naquele momento. Então, em determinado período, surgiu a necessidade de visualizar todos os fatos que foram gerados, certo? Na última semana, no último mês, certo? Ou de um ano para trás, mas geralmente quando faz a verificação de um ano é para de fato fazer todos os comparativos cabíveis a essa situação, a comparar com outras empresas, né, os fatos gerados para ver se de fato a empresa ela está tendo vantagem competitiva dentro do mercado, certo? Então é dessa forma que acontece. É só um exemplo que eu deixo bem claro para vocês como que o balanço patrimonial ele acontece, certo? Então, nesse exemplo, como eu falei para vocês, de um abastecimento em um posto de combustível de um determinado veículo, caso o frentista peça para esperar devido ao fato de eles estarem fazendo um balanço, é porque eles estão montando ali o seu balanço patrimonial de acordo com um determinado período pré-estabelecido. E aqui na continuidade do texto, fala o seguinte, que geralmente isso acontece com a auditoria de cada área da empresa, levantando e conferindo todos os bens do empreendimento, incluindo os estoques, produtos acabados e matérias-primas, por exemplo, certo? Então, nesse momento, toda a parte de auditoria, que vai fazer, de fato, toda a verificação de fatos, de dados, que vai comparar isso com aquilo, mês com outro mês, semana com outra semana, toda a parte de auditoria vai levantar, né, a situação de todos os setores cabíveis da empresa. Se for para contar quantos materiais tem em estoque, vai ser contado para verificar com aquilo que foi lançado muitas das vezes no próprio sistema de uma determinada empresa, certo? Então, foi consumido X quantidade de itens em um determinado período. E aí, o nosso estoque, ele sobrou quantos produtos? Então, faz a verificação de quanto tinha antes de consumir determinada quantidade de produtos, certo? Então, tinha essa quantidade de produtos no estoque. E depois que consumiu, ficou essa quantidade. Então, verifica se, de fato, os processos estão acontecendo de forma verídica, de forma autêntica, certo? Da melhor maneira possível. Então é para isso que serve o balanço patrimonial. Ele verifica todas as possibilidades, tudo aquilo que está acontecendo, principalmente em relação a valores dos itens de todas as áreas que são feitos esses levantamentos, beleza? Então é só para vocês entenderem de fato como é que funciona o balanço patrimonial. O balanço patrimonial de uma empresa é essencial para manter o controle de custos e acompanhar o seu patrimônio. Então, como eu falei, os dados gerados, principalmente em relação às finanças, é importantíssimo, justamente para poder, de fato, verificar todo o patrimônio líquido extraído pela empresa, todos os seus gastos, os seus
as suas despesas que foram geradas em determinado período, e é claro que o fundamental que é o lucro, a lucratividade conseguida mediante esse período que foi analisado. Porém, sua utilização não se restringe apenas aos fins contábeis. O conceito de balanço patrimonial também permite à empresa ter uma visão consolidada da sua evolução em um determinado intervalo de tempo, já que demonstra todos os seus ativos e passivos, certo? Então, nesse caso, a empresa ela consegue extrair a sua posição frente aos seus concorrentes em um determinado segmento, certo? Então, é possível verificar se a empresa ela está conseguindo extrair resultados positivos, certo? E se a empresa estiver seguindo um caminho que não está possibilitando bons resultados, isso indica que ela, de fato, precisa modificar a sua forma de atuação dentro do mercado. E é através desse balanço patrimonial que é possível verificar essas situações frente aos concorrentes diretos de determinada empresa. Agora, alunos e alunas, vamos entender como funciona as divisões de todos os dados que são lançados dentro do balanço patrimonial, certo? E aí nós vamos ver aqui, falar um pouco sobre ativo, passivo e patrimônio líquido, beleza? Então, a estrutura do balanço patrimonial, ela é dividida em 3 categorias. A primeira delas, chamada de ativo ou ativos, certo? Então, nesta parte do balanço fica registrado tudo o que a empresa possui de alguma maneira, ou seja, seus bens e direitos. Os bens, eles são formados por tudo o que a empresa tem em sua posse no momento, como máquinas, equipamentos, certo? Enquanto os direitos são aquilo que a empresa possui, mas que não está em seu poder, como, por exemplo, os recursos depositados no banco. Então, naquele momento, a empresa tem uma determinada quantia depositada no banco, ou seja, está depositada no banco, mas ela não está utilizando dentro do seu caixa naquele momento, certo? Então, é chamado de direito, certo? Ela possui, porém ela não está utilizando aquela quantia. Então, é direito da empresa aquele valor que está em depósito lá no banco, para quando ela quiser utilizar, simplesmente ela tem o direito total de exercer essa função, certo? Então, os bens são formados por tudo aquilo que a empresa tem de posse no momento, como máquinas e equipamentos, são utilizados naquele momento de atuação da empresa frente a um determinado segmento, certo? E enquanto os direitos podem ser tudo aquilo que a empresa ela não tem em poder naquele momento, mas que ela tem direito de utilizar quando e onde ela quiser, beleza? E aí, dando continuidade, os ativos são tudo aquilo que pode gerar benefícios econômicos no futuro, como bens, produtos em estoque, recursos aplicados, investimentos financeiros e várias outras situações que podem ser empregadas aqui, beleza? Pois bem, pessoal, seguindo aqui com a divisão do balanço patrimonial, outra categoria importante é denominada como passivo ou passivos, e que, de acordo com o texto, compreende tudo aquilo que a empresa deve a terceiros, isto é, suas dívidas e também suas obrigações financeiras. Então, as dívidas são denominadas como contas a serem pagas para fornecedores, por exemplo, certo? Então, essas contas a serem pagas são dívidas acumuladas que devem ser cumpridas da maneira correta, beleza? Já as obrigações se referem aos bens que a empresa, que não são da empresa, certo? Mas que estão sobre o seu poder, como o pagamento de funcionários. Então, as obrigações são aquilo que a empresa deve arcar, certo? Então, todo mês é necessário pagar o funcionário XYZ, certo? Na data correta, mediante a lei, sem atraso, para que todo o funcionamento da empresa aconteça da maneira correta, para que não haja funcionário prejudicado devido às suas contas que também devem serem cumpridas e honradas, certo? Então,
as obrigações são justamente essas situações, como por exemplo o pagamento de funcionários. Poderia ser também o pagamento de determinada parcela de um produto adquirido, certo? Que foi parcelado, foi financiado um carro para a empresa, certo? Então tudo isso são obrigações que devem ser cumpridas mediante a lei e mediante também o caráter da situação da empresa frente ao mercado, frente aos seus clientes, frente aos seus funcionários. E chegamos então à última divisão do balanço patrimonial, essa categoria lá chamada de patrimônio líquido, certo? E vamos ver o que de fato vem a ser esse patrimônio líquido. De acordo aqui com o nosso texto, é a diferença entre os ativos e os passivos, ou seja, o capital que a empresa possui em caixa naquele momento, tá? Então é de fundamental importância que vocês compreendam que os valores que estão depositados em bancos, por exemplo, pertencente à empresa, ela não é considerada nesse cálculo aqui do patrimônio líquido, tá? É somente aquilo que a empresa tem de caixa em determinado momento de construção do balanço patrimonial, beleza? Então o ideal é que a empresa tenha ativos sempre maiores que os seus passivos. Então o valor que a empresa deve ter em caixa disponível para justamente cumprir com as suas obrigações, ele tem que sempre ser proporcional ao valor do ativo. O ativo ele tem que ser sempre maior do que o passivo. Então, não posso, por exemplo, ter que honrar com determinadas contas, pagar conta e zerar o meu caixa para poder fazer isso. Eu vou pagar os funcionários, mas eu estou vendo aqui que eu vou ficar com caixa no vermelho. Então, esse não é o ideal, não é o cenário ideal para que a empresa de fato obtenha resultados positivos, certo? Se isso acontecer, é porque a empresa está sofrendo de um problema que deve ser verificado para poder de fato fazer com que seus resultados venham a melhorar. E também é importante que este montante cresça positivamente a cada mês, acumulando e incrementando o patrimônio da organização, beleza? Então, pessoal, aqui é só o cálculo de como é feito a extração do valor do patrimônio líquido, certo? Então, o patrimônio líquido ele vai ser igual aos bens mais os direitos que são referentes aos ativos, menos todas as obrigações, os custos, as despesas que são geradas, certo? Então, bens mais os direitos, menos as obrigações. Fazendo esse cálculo, é possível extrair, então, o valor do patrimônio líquido daquilo que de fato sobrou, ou seja, daquilo que pode ser aplicado para a empresa de fato, certo? O valor que vai ser aplicado para a empresa, ou seja, o seu lucro é tudo aquilo que de fato pode ser muitas das vezes aplicado em conta, certo? Ou que possa ser investido em alguma outra necessidade mediante a empresa. Pois bem, depois de falarmos das categorias que existem na geração do balanço patrimonial, do ativo e do passivo, agora nós vamos ver as subdivisões que também acontecem mediante a essas categorias, certo? Então a primeira delas aqui é o ativo circulante, que são os bens e recursos aplicados que podem ser convertidos em dinheiro em curto período de tempo inferior a um ano, como as contas a receber e aos estoques. Nós vimos que o ativo eles são os bens e os direitos que a empresa possui, certo? E nesse caso, nós vamos dividir esses bens e direitos, nesse caso, no ativo circulante, que são justamente essas contas a receber, certo? E também os estoques a serem gerados na empresa. Então, tudo isso é chamado de ativo circulante, porque de alguma forma vai entrar ainda o valor proporcional a tudo isso. Então, por exemplo, foi vendido uma quantidade de itens e o valor ele foi vendido de forma parcelada, ou seja, está prestes a entrar o valor mediante aquela venda na empresa. Então, é considerado como ativo
circulante, isso dentro do período de um ano, tá, pessoal? E aí, os estoques, houve uma produção, a geração de produtos, os produtos foram finalizados e colocados em estoque, beleza? Então isso também é considerado como um ativo circulante daquela empresa. Já os ativos não circulantes são os recursos de permanência duradoura, com realização acima de um ano, certo? Então, o que acontece? Tudo aquilo que a empresa for receber entre seus bens e seus direitos para daqui mais de um ano, então isso vai ser considerado como ativo não circulante, certo? Porque ele está vigente a recebimento a um longo prazo, ou seja, a partir de um ano. Então, podemos citar como, por exemplo, os imóveis e as máquinas, certo? Que são ativos não circulantes, ou seja, que só serão transformados em dinheiro mesmo a longo prazo, por exemplo, quando esses ativos eles forem vendidos. Então, eles vão ser transformados em bens e direitos, em um valor específico a cada um, somente após um ano, e por conta disso o ativo ele acaba sendo não circulante. Esses bens e direitos pertencem aos ativos não circulantes da empresa. Já falando de passivo, nós temos aqui o passivo circulante, que são as obrigações que a empresa tem que pagar durante o seu ano contábil, ou seja, durante os 12 meses de atuação. Então atuou ali durante um ano, certo? Ele é feito o balanço do passivo circulante mediante os salários de funcionários que foram pagos, mediante os valores a fornecedores que foram pagos e mediante os impostos pagos, né, são os tributos gerados aí para a Receita Federal, beleza? Então tudo isso é considerado como passivo circulante. E por último, nós temos o passivo não circulante. Eles são semelhantes ao passivo circulante em relação às obrigações que a empresa deve pagar, certo? Mas trata-se de obrigações a serem pagas em um período maior que um ano, como, por exemplo, pegou um empréstimo financeiro que vai ser pago somente daqui 1 ano e meio, 2 anos. Então isso é considerado como passivo não circulante, que vai ser pago lá na frente a longo prazo. E aqui nós temos um exemplo da composição do balanço patrimonial, certo? Com os componentes de ativo em azul, passivo em vermelho e patrimônio líquido na cor cinza, certo? Então, nós temos, quando vai fazer a geração desse balanço patrimonial, eu tenho um sistema próprio onde é realizado essa situação por uma controladoria, por uma contabilidade gerencial que faz os cálculos gerenciais, certo? Então, o que acontece? Nós temos ali o circulante, o ativo circulante, nós temos o ativo não circulante, né, que é considerado como realizável a longo prazo, ou seja, com o prazo além de um ano, certo? E temos aqui, está aqui colocado na figura, o ativo permanente. Na verdade, esse ativo permanente ele fazia parte aqui do balanço patrimonial, porém, na verdade, hoje ele não é utilizado. Ele foi incorporado ao ativo não circulante da empresa, certo? Então, esse ativo permanente aqui, hoje ele é considerado como ativo não circulante, então, por isso que nem se utiliza na hora de fazer os lançamentos, não faz as divisões. Esse ativo permanente ele era composto de subgrupos como investimentos, capital imobilizado, intangível e o que eles chamam também de deferido. Mas isso hoje não é utilizado, é tudo lançado direto dentro do ativo não circulante, beleza? Já em vermelho nós temos os lançamentos de passivo. Então, como vocês podem ver também, além da cor vermelha, existem alguns símbolos do lado esquerdo referente ao que de fato refere o passivo, o ativo e o patrimônio líquido, certo? Então, tudo o que for ativo é considerado como um ganho, certo?
e é tudo que a empresa de fato possui. É algo que vamos destacar como produtivo, que de fato gera algum valor financeiro. E o passivo já são as despesas, já são os gastos, os custos, certo? Por isso que acaba ficando em vermelho e com símbolo de negativo, certo? Referente ao passivo. Então, o passivo aqui ele é representado pelo circulante e pelo não circulante, como já vimos anteriormente, que o não circulante é o que está aqui composto destacado como exigível a longo prazo, certo? Então, que só vai ser pago somente a longo prazo, então por isso que é considerado como passivo não circulante. E por último, em destaque de cinza, nós temos aqui o patrimônio líquido, certo? O patrimônio líquido ele é composto pelo capital social da empresa, certo? E aí tudo que for o capital social da empresa, ele é atribuído aqui como patrimônio líquido. E também pelos lucros acumulados durante determinado período, pode ser de um ano, certo? Então o que acontece? O capital social, pessoal, só para deixar bem claro, quando, por exemplo, vamos imaginar uma situação da seguinte maneira: abre-se uma empresa em que existem 3 sócios dessa empresa, beleza? Então, cada sócio ele vai aplicar, vamos pegar aí, 50 mil reais na empresa. Então, eu entrei como um primeiro sócio, aí tem um outro sócio e tem um terceiro sócio, beleza. Eu apliquei 50 mil, o segundo sócio 50 mil e o terceiro sócio também 50 mil. Então, o que aconteceu? A empresa ela gerou um capital social de 150 mil no somatório de todo o capital integrado pelos seus sócios, certo? Então, nesse caso aí, a empresa ela possui um capital social de 150 mil. Então, é só para exemplificar o que seria o capital social, que é o que a empresa tem. Então, vamos supor, a empresa fechou. O que sobrou de patrimônio líquido da empresa? Aí faz os cálculos de verificação mediante o percentual de ganho de cada um dos três sócios da empresa e é dividido o valor do capital social de forma igual para todos, já que todos entraram com a mesma proporção de valor aplicado para a empresa. Beleza? Então é só para deixar isso bem claro. Então, o montante, a estrutura, a composição do balanço patrimonial é executada dessa maneira, como vocês podem ver. Existem vários programas ou até mesmo planilha no Excel que vocês conseguem simplesmente lançar todos os dados, né, a ponto de deixar tudo de forma visível, transparente e de fato tomar as devidas decisões cabíveis à empresa mediante todos os fatos que forem apresentados dentro do balanço patrimonial. E só para efeito de complemento, a empresa deve registrar todos os seus fatos contábeis, ou seja, todas as suas contas do balanço patrimonial, compostas pelas movimentações de seus ativos e passivos, certo? Que são informações que precisam constar em qualquer modelo de balanço patrimonial, beleza? Assim como nós vimos no exemplo anterior. E essas movimentações devem estar registradas no livro diário, documentadas de forma a comprovar os fatos contábeis. Só assim vai ser possível elaborar um balanço patrimonial fidedigno à situação da empresa e que possibilite a análise do seu real panorama financeiro, beleza? Então, são as situações cabíveis para a construção de um balanço patrimonial. Bem, aqui eu trouxe para vocês um outro exemplo que deixa muito mais claro o que compõe cada categoria dentro de um balanço patrimonial. Quando falamos de categoria, nos referimos aos ativos, certos, e aos passivos, certo? E também ao patrimônio líquido da empresa, beleza? Então vamos ver o que de fato compõe cada uma dessas partes. Nós temos ali em ativo circulante do lado esquerdo alguns exemplos desses ativos circulantes, certo? Então, caixa e equivalentes de caixa, aquilo que se tem no momento.
As contas a receber, é claro que dentro de um ano, né, referente ao ativo circulante. Os estoques também, referente a tudo aquilo que for produzido de material, de produto, que é um bem da empresa, é considerado como ativo circulante. Então os estoques entram também nessa modalidade, nessa categoria. Os impostos a serem recuperados também, isso dentro de um ano, tá? No máximo um ano, para ser considerado como ativo circulante. E outros bens e direitos referentes ao ativo circulante da empresa, certo? Por último, é feito o cálculo do total desse ativo circulante e é gerado. Lembrando que cada item desse que falamos dentro do ativo circulante, ele tem um valor que é referido, certo, a cada situação, a cada vigência dessa aqui estipulada, e aí estipula-se também um valor mediante a cada aí. Então, caixa quanto em dinheiro que é referente ao caixa, quanto em dinheiro que é referente às contas a receber dos clientes, quanto em dinheiro referente ao estoque, certo? Então, cada item desse possui um valor específico que também é mensurado aqui dentro do balanço patrimonial. Aqui é só para mesmo ilustrar de fato quais são os componentes de cada situação dentro do balanço patrimonial. Bem, além do ativo circulante, nós temos também o ativo não circulante. Ele é composto pelas ações realizáveis a longo prazo e também pelo ativo permanente, certo? Que nós destacamos anteriormente. Então, dentro das situações realizáveis a longo prazo, nós temos como exemplo contas a receber de clientes, impostos a serem recuperados e outros créditos. Tudo isso a partir de um ano, certo? E aí faz o cálculo de todo esse total que é realizável a longo prazo. E aí dentro do ativo permanente, que eu falei para vocês, que passou a ser integrado dentro do ativo não circulante, nós temos aí os investimentos, a participação em outras empresas, o ativo imobilizado. Esse ativo imobilizado ele é referente a tudo aquilo que é necessário para manter as atividades da empresa funcionando, como por exemplo, precisa de veículos, precisa de imóveis, de utensílios. Então tudo isso é referente ao ativo permanente, certo? Que é integrado dentro do ativo não circulante da empresa. E além destes, nós temos também o ativo intangível que pertence ao ativo permanente, certo? O que é ativo intangível? São os bens, vamos dizer que incorpóreos, aquilo que não dá para a gente, vamos dizer, palpar, certo? Não dá para se pegar nesses bens intangíveis, devido ao fato deles, vamos dizer, serem invisíveis, vamos, entre aspas, tá? Vamos usar essa expressão dessa maneira. Ou seja, independente de estarem contabilizados, eles possuem um determinado valor e dessa forma pode agregar vantagem competitiva a esse valor desse ativo intangível. E qual seria um exemplo, então, Cleito, desse ativo intangível? Por exemplo, a marca da empresa é um ativo intangível. Ela tem o seu valor, porém não é coisa palpável, como por exemplo, eu tenho aqui um ativo, esse veículo aqui, eu tenho esse imóvel, eu tenho aquele outro imóvel. Ou seja, acaba sendo algo que não dá para se palpar. Então, por isso, acaba sendo um ativo intangível, como no caso da marca de uma empresa, por exemplo. Beleza? E, por fim, faz-se o cálculo de todo o ativo não circulante também, tá bom? E, por fim, o total de todo o ativo, tanto ativo circulante como ativo não circulante, que foi realizado em determinado período, levantado em determinado período para análise de dados. Vamos falar agora sobre o passivo e também sobre o patrimônio líquido do lado direito aqui da imagem, certo? Então vamos começar aqui com o passivo circulante, certo? Nós temos aqui em relação a fornecedores, os fornecedores vão ser pagos, aos empréstimos e financiamentos que devem ser pagos, as obrigações sociais ou tributárias, né, os tributos federais vão ser
pagos, certo? As provisões, a provisão é sempre a expectativa, a estimação, vamos dizer assim, de uma perda, né? Ou seja, um valor que vai ser desembolsado, certo? Geralmente é um ativo que vem do... é um ativo que passa a ser um passivo da empresa, certo? E acaba virando uma despesa a ser desembolsada mediante o período de um ano, certo? Referente a esse passivo circulante e entre outras obrigações também que a empresa ela pode constar dentro do seu balanço patrimonial. Faz então o cálculo de todo o passivo circulante, certo? E aí nós temos logo em seguida o passivo não circulante, que aí também pode ser fornecedores a longo prazo, certo? Os empréstimos e financiamentos da mesma forma, os tributos da mesma forma, as obrigações e por último faz o cálculo de todo esse passivo não circulante. Por último, nós temos aqui o valor do patrimônio líquido, que é referente ao capital social, que eu já expliquei para vocês, referente a todo o investimento aplicado pelos sócios da empresa, certo? Nós temos aqui também reservas financeiras, que também é considerado como patrimônio líquido, porque pertence à empresa, certo? Então, acaba sendo um valor que pode ser investido a qualquer momento em alguma situação referente à própria empresa. Então, acaba entrando dentro do patrimônio líquido. Nós temos ajustes de avaliação patrimonial e os lucros acumulados, né, mediante esse período também. E aí, portanto, faz o cálculo do patrimônio líquido e, por último, o valor total do passivo e do patrimônio líquido, certo? Então, é dessa forma como é colocado o passo a passo, vamos dizer assim, de todas as situações que são pertencentes ao balanço patrimonial. É claro que dependente da atividade da empresa, essas situações elas podem variar, certo? Referente a, de fato, o que a empresa ela aplica nas suas atividades. Muito bem, pessoal. Então chegamos agora a mais uma técnica contábil gerencial, certo? Que é o demonstrativo de resultado de exercício. Então, para os profissionais de planejamento, controladoria, de finanças, ou até mesmo o empreendedor, certo, que estão buscando aí por profissionalizar a gestão da empresa, então o DRE ele serve justamente para que isso de fato venha acontecer, beleza? Então vamos entender o que é o demonstrativo de resultado de exercício. Lembrando para vocês, pessoal, que o demonstrativo de resultado de exercício ele é um instrumento simples, ao mesmo tempo lógico e muito poderoso para, de fato, disponibilizar todas as informações que são necessárias aí para a tomada de decisões de uma determinada empresa. Então, seguindo a nossa lâmina de texto, o DRE é um relatório que oferece uma síntese econômica completa das atividades operacionais e também das não operacionais de uma empresa em um determinado período de tempo, demonstrando claramente se vai ter lucro ou se vai haver prejuízo mediante todo aquele processo que é montado de tudo aquilo que foi arrecadado, tudo aquilo que foi despesa, tudo aquilo que foi custo e principalmente tudo aquilo que sobrou como lucro líquido da empresa. Então, embora o DRE ele seja elaborado anualmente, de 12 em 12 meses, devido às obrigações legais de divulgação do mesmo, que é cabível a um ano, então, em geral, a demonstração de resultados do exercício é gerada também mensalmente para fins administrativos e gerenciais, certo? O DRE ele é elaborado de forma geral apenas uma vez no ano, isso pela contabilidade, certo? E aí, o que acontece? A empresa ela quer verificar seus dados, verificar o que de fato está acontecendo, então pode elaborar o DRE mensalmente, certo? Para de fato apontar tudo aquilo que foi relativo à empresa naquele mês, sendo uma das mais poderosas ferramentas de análise dos resultados para os responsáveis nos diversos níveis de gestão de uma empresa.
Então, dando continuidade aqui com o demonstrativo de resultado de exercício na lâmina 13, o principal objetivo de confeccionar uma demonstração de resultados para a empresa é detalhar cada passo que compõe o resultado líquido da companhia em um exercício através do confronto das receitas, custos e despesas apuradas, gerando informações significativas para a tomada de decisão, beleza? E a demonstração de resultados do exercício auxilia tanto na avaliação de desempenho geral da empresa, quanto na análise da eficiência dos gestores em obter resultados positivos em suas respectivas áreas. Então, para aqueles gestores que precisam mostrar os resultados mensais obtidos por determinada área da empresa, certo? É feito uma demonstração de resultado de exercício que vai mostrar em valores financeiros o que a empresa de fato conquistou mediante a gerência de determinada pessoa que tem a função, é claro, de trazer esses resultados positivos cabíveis para a organização, beleza? Bem, chegamos agora então à justificativa do demonstrativo de resultado do exercício, que nada mais é do que a importância deste documento para a área de controladoria de uma determinada empresa, beleza? Então, juntamente com o demonstrativo de fluxo de caixa e ao balanço patrimonial, o demonstrativo de resultado de exercício é um dos 3 relatórios indispensáveis para a gestão e um procedimento de suma importância para avaliar a saúde financeira de qualquer empresa, não importando o tamanho ou área de atuação, certo? Então, como falei para vocês já nessa aula de hoje, a importância desse documento ela reflete também na demonstração do que a empresa está conquistando mensalmente ou até mesmo semanalmente, tá? Vai depender, é claro, dos níveis de reunião que são estabelecidos dentro da própria empresa, certo? Então, uma determinada equipe vai verificar esses dados através da sua controladoria instalada dentro da empresa e apontar os resultados de forma a mostrar realmente se está havendo lucro, se está havendo prejuízo, certo? E aí, dando continuidade aqui com a leitura, com esse documento a empresa ela pode avaliar a sua capacidade de geração de riqueza, né, de lucro, e, quando necessário, realizar modificações na sua administração para melhorar os resultados, como eu já expliquei. Quando o demonstrativo de resultado de exercício retrata a real situação da empresa, torna possível uma administração voltada para a eficiência e a competência, e é flexível aos interesses dos usuários de maneira geral, né? É claro que a empresa vai utilizar da melhor maneira possível todos esses recursos, todos esses dados apontados no demonstrativo de resultado de exercício, a ponto de fazer com que isso venha mostrar os caminhos que a empresa de fato ela deve seguir, né? Traçar novas metas, traçar novos resultados e de fato alcançar o seu objetivo dentro do mercado. E aí vocês me perguntam, o que de fato tem dentro de um demonstrativo de resultado do exercício, certo? Vamos ver aqui nessa lâmina de número 15. O DRE ele pode ser gerado com dados contábeis ou gerenciais, mas sempre obedecendo ao princípio do regime de competência, certo? Estipulado por lei. E com base neste princípio, todas as receitas, custos e despesas devem ser incluídas na data em que ocorreram de fato, tá? Ou seja, não pode ter alteração de dados, certo? E em termos contábeis, chama-se isso de data do fato gerador, independente da data de recebimento ou de pagamento, beleza? Então, geração de datas, simplesmente, coloca uma data qualquer aí no documento, coloca essa data, coloca essa outra. Não pode, realmente tem que ser de fato na data correta que aconteceu, para que a geração de resultados ela seja eficiente, ela seja eficaz, efetiva, tá? A ponto de mostrar de fato todos os resultados. Então imagina chegar no último dia de um mês, aconteceu isso, isso e isso, e aí simplesmente, não, coloca esses resultados para o mês que vem, não coloca nesse mês não, ou seja, está comprometendo os dados e os fatos
que de fato ocorreram mediante aquele mês, certo? Ou seja, ocorreu simplesmente uma mentira, uma ocultação de informação que foi disponibilizada num outro demonstrativo de resultado de exercício, o que não pode acontecer. Então, aconteceu tal situação em data tal, registrada na data vigente aquele acontecimento. E para que dessa forma não haja essas alterações de informações, e isso pode ser que prejudique muito os resultados mediante as auditorias que são aplicadas para verificação dos resultados de uma determinada empresa. Pessoal, chegamos agora na estrutura do DRE, tá? O DRE ele é um relatório muito detalhado e ao mesmo tempo ele é intuitivo. Ele fornece aos administradores e aos seus gestores os elementos fundamentais para as suas devidas tomadas de decisões, e sem as informações desse demonstrativo, a avaliação verdadeira da situação da empresa ela fica muito mais difícil de ser verificada, de ser analisada, de tomar as decisões, certo? E estratégicas mediante aquela determinada empresa. Então emprega-se nesse caso uma importância na idealização desse documento, certo? Ou seja, na sequência lógica de dados que vão ser lançados dentro desse documento, permitindo aos gestores interpretarem de forma mais fácil todas as informações e dessa forma entenderem como que realmente todo o composto ele está sendo organizado em relação ao lucro líquido que a empresa ela consegue de fato obter, e se o resultado for positivo, traçar novas metas para maximizar tudo isso aí. Pessoal, aqui nós temos um exemplo do relatório, de como o relatório ele pode ser estruturado pela empresa, certo? E lembrando que esse relatório ele tem vamos dizer que um objetivo gerencial, tá? Ou seja, as empresas podem adicionar ou até mesmo excluir linhas de acordo com as suas necessidades, tornando a estrutura do demonstrativo de resultado de exercício bem mais flexível às necessidades da empresa. Então, se tiver situações aqui que não são tão cabíveis a colocar, então simplesmente elimina-se as linhas que não são tão importantes para aquele fator gerencial e deixa simplesmente as linhas que são mais pertencentes ao objetivo que vai ser determinado nessa análise do demonstrativo, beleza? Então, como vocês podem ver aqui, nós temos a receita de venda, certo? O demonstrativo de resultado do exercício ele começa com essa linha de receita de vendas, que vai agrupar ou até mesmo podemos dizer que subdividir toda a receita gerada pela venda dos produtos, certo? Venda de mercadorias, até mesmo prestação de serviço. Então, de fato, essas receitas são obrigatórias nesse quesito de demonstrar os resultados obtidos pela empresa. Outra situação também é bastante importante de entrar nesse demonstrativo são as deduções dos impostos, certo? Que vão representar os descontos oferecidos, os abatimentos de impostos que incidem diretamente sobre as vendas dos produtos, certo? Como o ICMS, o ISS, certo? Nós já estudamos sobre eles. Então, as deduções de impostos elas são importantíssimas nesse detalhamento, nesse plano gerencial. Além disso, nós temos também a receita líquida, que vai ser sempre o resultado da receita de vendas menos as deduções, e um dos primeiros indicadores que o demonstrativo de resultado de exercício nos fornece vai ser justamente essa receita líquida, que vai ser de suma importância, vai ser fundamental para a organização, independente do tamanho dessa empresa, do porte, né, ou do setor da atividade de atuação e que ela exerce dentro do mercado. Outra informação importante é do custo variável,
o custo variável ele tem a linha de custo que é composta pelo CPV, que é o custo de produtos vendidos, e pelo CMV, que é o custo de mercadorias vendidas. Existe também a CSP, tá, que não foi especificada aqui, que vai ser o custo de serviços prestados. Então depende muito da atividade, tá, mediante ao custo variável que também é colocado à disposição de um demonstrativo de resultado de exercício para, de fato, divulgar todos os custos que são relativos aos processos cabíveis à empresa. E aí nós vamos ter outras informações importantes, como a margem bruta, certo? Que no caso já vai estar mais voltado ao resultado final, certo? Nós temos as despesas variáveis, tá? Tudo que está em vermelho, pessoal, no caso, são aquilo que deve ser honrado, é o cumprimento das obrigações, tá? Então, nesse caso, é referente ao passivo, beleza? E no caso aqui, ó, nós temos a margem de contribuição, tá bom? Nós temos aqui em vermelho gastos com o pessoal, né, com a mão de obra, com a equipe de trabalho, as despesas operacionais. Nós temos o EBITDA. O EBITDA traz o resultado gerado pelas operações da empresa, né, sem a influência dos fatores não operacionais, como as suas receitas e as suas despesas financeiras, tá? Aí nós temos aqui também a depreciação, amortização e exaustão, tá? Outras receitas e despesas. Nós temos aqui o resultado operacional. Nós temos também tributos, IRPJ e CSLL. E nós temos aqui outra informação importante dentro do demonstrativo, que é o resultado líquido, certo? Então, são essas as informações cabíveis a um processo de informação gerencial dentro da empresa, apresentado pelo setor de controladoria dentro de uma organização. E como forma de mostrar de fato tudo que está incluído dentro daquela última tabela que nós vimos na lâmina anterior, aqui eu trouxe para vocês apenas a descrição do demonstrativo de resultado de exercício, tá? Eu não coloquei números referentes a nenhuma das situações, é só para vocês ilustrarem aquilo que de fato participa dos processos, das informações que são colocadas à disposição deste documento. Então, alguns exemplos aqui. Dentro de receita bruta, pode-se colocar a quantidade de produtos vendidos, o preço unitário ou o ticket médio, certo? Pode ser colocado também as atribuições a deduções, como impostos, comissões sobre vendas. Nós temos também o resultado da receita líquida, nós temos o custo dos produtos vendidos, lucro bruto, despesas fixas com gasto de pessoal, vai ser o prolabore, referente ao pagamento dos sócios da empresa, certo? Quanto que cada sócio vai receber, então é especificado da forma correta. Os salários dos funcionários da empresa, quanto que o funcionário ele vai receber. Nós temos aqui o INSS, o FGTS, provisão de 13º, de férias, de 1/3 das férias. Nós temos aqui do outro lado, do lado direito, a infraestrutura, pode ser o aluguel, taxa de aluguel, condomínio, água, energia elétrica, internet, telefone, limpeza e conservação. Nós temos também informações que podem ser colocadas referente ao marketing, quanto que a empresa gastou com marketing no último mês, por exemplo, quanto que ela pagou para a contabilidade exercer suas atividades, as cabíveis atividades de prestação de informações de serviços, o resultado operacional, e aí nós temos aqui tributos federais, como o IRPJ ou CSLL, se a empresa estiver dentro do Simples, formalizada dentro do Simples Nacional, certo? Qual a taxa que ela vai pagar, o resultado líquido, o resultado de receita bruta, o resultado de receita líquida e a geração de caixa, quanto que de fato sobrou de faturamento bruto daquela empresa. Então são essas informações que de fato deve constar dentro do demonstrativo de resultado de exercício e por isso acaba se tornando um documento essencial para análise de todos os dados que envolvem a empresa, para que de fato a imagem financeira da empresa ela seja divulgada, para saber se a empresa está tendo lucro ou se ela está tendo prejuízo referente às suas atividades.
Pois bem, galera, então chegamos agora na última técnica contábil gerencial, chamada de demonstração de fluxo de caixa, tá? Então, essa aqui é uma peça contábil que permite um relatório fundamental para a análise da empresa, tá bom? Vai evidenciar, no caso, a posição financeira da empresa em um determinado período de tempo, tá? Então, aqui, de acordo com o texto, a demonstração de fluxo de caixa ela permite saber quais foram as entradas e saídas de dinheiro que ocorreram em um determinado período, seja no caixa, nas contas bancárias ou nas aplicações financeiras que a empresa possui, com liquidez imediata, certo? Com esse demonstrativo, é possível ainda averiguar qual o resultado causado na empresa por cada uma dessas movimentações financeiras. Então vamos supor que a empresa vendeu tanto de materiais, recebeu tanto. Aí coloca lá no demonstrativo que a empresa, ela de fato recebeu aquele valor específico à sua venda. Então é registrado na data correta, certo? Que ocorreu e o que de fato aconteceu para que aquele fluxo de caixa acontecesse, certo? Pode ser que houve uma transação bancária, houve um pagamento em conta, beleza, em tal data, e aí especifica no gráfico de apuração detalhadamente a data, o que de fato aconteceu que permitiu aquele ganho financeiro de forma positiva, certo? E também em relação às despesas, tudo que aquilo que é gasto é colocado nessa linha, nesse fluxo contínuo de informações, a ponto de fato mostrar tudo aquilo que aconteceu, tudo aquilo que entra e tudo aquilo que sai do caixa da empresa, beleza? Então, essa é a demonstração de fluxo de caixa, justamente uma linha contínua que vai determinar tudo aquilo que entra e que sai do caixa da empresa. Então, a demonstração de fluxo de caixa, ela aponta onde os recursos financeiros da empresa foram aplicados, como eu já falei para vocês, e qual a origem desses recursos, possibilitando uma melhor gestão de entradas e saídas de dinheiro e evitando assim os desvios e muitas das vezes os erros, certo? Então, para que os fatos de fato sejam verificados da forma como ocorreram, sem que haja projeções muitas das vezes maldosas em relação a quem controla esse fluxo, então é feito essa demonstração de fluxo de caixa para que de fato os valores em caixa eles sejam verídicos mediante tudo aquilo que aconteceu, tudo aquilo que entrou, tudo aquilo que saiu da empresa como pagamentos e despesas, certo? Então, é justamente para fazer com que as informações elas sejam extremamente verdadeiras. Bem, galera, então é o seguinte, para que vocês possam entender como de fato acontece a demonstração de fluxo de caixa, eu trouxe essa imagem aqui para vocês que ilustra de fato todas as entradas e saídas em uma linha contínua, certo? Ou seja, dia após dia de tudo aquilo que aconteceu, pode ser um fator mensal, pode ser semanal, pode ser de trimestre em trimestre, então depende muito do objetivo gerencial que a empresa ela coloca à sua disposição para de fato entender tudo aquilo que aconteceu em determinado período. Então nós vamos imaginar da seguinte maneira, começando aqui pelo período de número 1, onde uma empresa ela teve uma determinada saída de valor, ou seja, ela pode ter feito ali o pagamento de funcionários em uma determinada data, nesse período, ou seja, saiu a receita, certo? Ou seja, houve despesas acumuladas nesse período de número 1. No período 2 já houve uma receita, e aí pode ser a data sempre subsequente, tá? É sempre na ordem como de fato aconteceu. Então tivemos a entrada ali no período 2, tá? Lembrando que aqui é só para ilustrar, então poderíamos estipular um valor ali para essa entrada, beleza? No período 3 também tivemos uma entrada, no período 4 da mesma forma, no período 5 tivemos uma saída, tá? E aí poderia também ser estipulado um valor para essa saída.
no período 6 teve uma outra entrada. Então o fluxo ele vai dando continuidade, certo? No período 7 houve uma saída e no período 8 ali houve também uma entrada, ou seja, gerou-se receita para a empresa, beleza? Então é dessa forma que é colocado o fluxo de caixa, o demonstrativo de fluxo de caixa, para que a empresa de fato possa verificar tudo aquilo que entrou, tudo aquilo que saiu e que os dados pertencentes ao valor bruto do seu faturamento, da sua receita, do seu lucro, ele de fato ele seja coerente com todas essas informações, beleza? Então, são todas as formas de técnicas contábeis gerenciais existentes nesse processo de controladoria, certo? Empresarial, e aí só para que você de fato compreenda como é que funciona esse processo de verificação, que é super importante para as empresas, no fato de obter aí as suas vantagens competitivas, beleza? Então é isso, galera. Então, em suma, só para finalizar, a demonstração de fluxo de caixa vai ser sempre de fundamental importância para o gestor da empresa analisar e avaliar ao mesmo tempo a sua capacidade financeira, certo? É possível fazer um planejamento financeiro adequado com a realidade, ou seja, ao momento da empresa, certo, de atuação dentro do mercado, para que dessa maneira possa evitar que a empresa fique sem dinheiro disponível, certo, em um determinado momento. E aí todo o propósito da demonstração de fluxo de caixa ela envolve nesse processo de fazer com que a empresa ela mostre os valores que de fato pertencem a ela em determinado período. Pessoal, então é isso. Desde já, obrigado por ficar até o final. Deixo aqui para vocês as referências, tá bom? Caso vocês queiram consultar todo o conteúdo, é só acessar esses sites, essas referências apontadas aqui, beleza? Deixo meus sinceros cumprimentos a todos vocês. Obrigado por ficar até aqui. Deixo também meu e-mail caso vocês queiram fazer alguma sugestão ou até mesmo tirar, esclarecer alguma dúvida, beleza? Então, forte abraço e até mais!